o pênalti realmente hoje decide demais. Os goleiros melhoraram muito, têm estudado demais também. Há várias imagens, né? Agora tem isso, direita, esquerda. A paradinha já não pode ser tão longa como era antigamente. Ou seja, é uma jogada que você pode usar também para decidir um jogo, como o Corinthians usou ontem, tanto defendendo como fazendo. E o GPS lá do Muralha só falha, à direita. À direita. Mas se ele estivesse no gol do Flamengo na decisão, ele pegaria porque foi na direita, lembra? O último pênalti. A última, então. Tá vendo? Essa Olha, coisa. eu não vou deixar você falar das nossas parceiras, Por quê? porque eu escrevi à mão aqui algumas Letra cidades. de médico, hein? E só falta o diploma, porque a minha letra é de médico. Tem dia que eu não consigo entender. Mas temos mais uma emissora que nos acompanha agora no Futebol em Rede, que vai se esparramando pelo Brasil. Uma emissora de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Você que gosta de pesquisar cidades, ali na região da Foz do Iguaçu, em São Miguel do Iguaçu, a Jornal AM 1400. Jornal AM 1400, Legal. Venha para a rede, obrigado pela confiança, é mais uma parceira e ela se esparrama ali na sua audiência por Serranópolis, Missal, se eu falar errado você me corrige em seguida. Itapuilândia, exatamente, acho que eu entendi bem minha letra aqui. Medianeira, Santa Terezinha de Itaipu. Portanto, a essas cidades, a toda a região, a São Miguel do Iguaçu, a Jornal AM 1400, o nosso abraço e venha para a rede você também com difusor AM 570 de Taubaté, Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau, Sat FM 87,5 de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, Objetivo FM 105,3 de Cabralha Paulista, no centro-oeste paulista, outra região importante desse país que é tão grandioso, é um país continente. E temos também aquelas emissoras que nos acompanham e retransmitindo boletins do Futebol em Rede, meu caro... eu ia falar Fernando Sampaio. Por que eu lembrei de Fernando Sampaio? Mas não é que você lembrou dele. Lembrei. É que ele é que lembrou de você. Então ele deve estar acompanhando Vou ligar a gente. para ele. Então é isso daí. Quando você lembra de alguém, é porque alguém pensou em você. Ele é meu amigo, rapaz. Nosso amigo, Fernando Sampaio. Agora sim, Wander Luiz. Bragança M 1310, Nova Bebedouro 1180 e Radiativa 99,5 de Paraguaçu Paulista, que tem os nossos boletins da programação. Gostei da empolgação, é isso aí. Futebol em Rede, venha pra rede você também. Já Karen Ackmaier também já vai dar o seu primeiro destaque. Estamos começando mais uma edição do Futebol em Rede para você. Venha pra rede. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Freitas, do Por Dentro da Mídia, que sempre traz para vocês novidades, buscando aí as transformações e também as tendências que estamos aí a cada momento vivendo na comunicação. E aqui na UTV não é diferente. Nesses 15 anos só temos aí mudanças e também muitas inovações. Então fique com a gente e parabéns ao UTV pelos 15 anos. UTV. Salve nação tricolor, aqui quem fala é o Paulinho Heavy. Aqui quem fala é o Carlos Porte. Estamos aqui para te chamar toda quinta-feira às 8 da noite para participar do programa da Nação Tricolor, o Opinião Tricolor, em altv.com.br, a TV da internet. Salve nação, tamo junto. Até quinta, te espero aqui. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Futebol em Rede, voltando para você. A gente já deu alguns destaques, né, Wander Luiz? Se deu, e eu estava lembrando, a gente Sim. lembra de histórias toda hora que você foi falar das cidades da região, se lembra da rede lá, da rede Jovem Pan, onde a gente passou e tal. E aí, sempre quando vinha uma emissora nova, pedia-se para gravar. Então, como aqui, né? Então, olha lá. E aí avisaram um companheiro nosso, falou assim, a partir de hoje conosco, a Rádio de Valência. Você não vai falar, o companheiro. Não, Rádio de Valência. Aí grava uma mensagem para eles. E ele fala, não, abre o microfone aí. Alô, meus amigos de Valência, que acompanha Sonido de Rádio Jovem Pan de São Paulo, Brasil. Saludos, senhores. Saludos, senhor. Mas peraí, por que você está falando espanhol? Não é a Rádio Valência? Não, é Valência no Rio de Janeiro.
Mas mandou uma mensagem. Esse é o Vander Luiz, espanhol. também conhecido como Forrest Gump. É. E você falava, essa decisão dos pênaltis do Palmeiras, não foi naquele ano, porque foram duas decisões seguidas, né? O Palmeiras acabou perdendo depois a classificação para o Boca Juniors naquele jogo em que o Baldo Aquino roubou o Palmeiras. Pênalti no Fernando. Esse foi no ano anterior, contra o Deportivo Cali, foi isso? Isso, e até aquele Zapata. E eu fiz todos esses jogos, não lembro de nada. Então o Zapata Que errou. É, Deu parece uma que ele sapatada morreu, né? pra fora. Morreu. Mas depois do que ele fez, aquele jogo lá... E lembra que nesse jogo, parece que teve um torcedor do Palmeiras que Invadiu o campo. teve um ataque cardíaco e morreu no estádio. Também? Também. Não lembro. Não lembro E o nada Marcos ganhou o carro. como o melhor jogador da Libertadores. Da Libertadores. Ele tinha eliminado o Corinthians no Morumbi. É. Aqui, o Corinthians era do Oswaldo de Oliveira e o Felipão era o técnico do Palmeiras. E a Jovem Pan, na época, fez uma fita cassete. Fita do jogo. A fita do jogo e começou a vender. E o senhor Tuta, como um grande empresário e grande patrão que nós tivemos, todo o dinheiro da venda daquela fita, a Receita Federal não pode mais cobrar não, que já prescreveu, hein, gente? Todo o dinheiro da fita, ele distribuiu para a equipe de esportes. Essa distribuição é o seguinte, pegou os principais. Então pegou o Quartarolo. Obrigado, pegou não, aí, e o pessoal que tinha ficado lá na retaguarda, na produção, que foi o meu caso, falou assim, olha... acabou ficando fora. Aí o que falaram? Então vamos fazer o seguinte, o que o Quartarolo ganhou, o que o Beltrão ganhou... Você não ganha nada? Cada um vai dividir com um. E o que ficou comigo, claro, vou falar, eu não divido. Você vai falar o nome também? Não, eu adoro ele e tal, bom. mas ele falou, não, essa parte é minha. Poxa vida. Mas teve isso. E também não era tanto dinheiro assim, gente. Não era, mas eu vou dizer uma coisa... Mas eu me lembro que aquela fita Não, eu entreguei pro Marcos. Marcos, verdade. Goleiro do Palmeiras. E ele, onde me via, ele falava assim, fala, Quartarolo, imitando o Silvério na época, né? Porque naquela bola que ele defendeu do Marcelinho, o Silvério pediu o detalhe do lance, e o Silvério era um narrador, você conheceu bem, tecnicamente perfeito, que não deixava praticamente nada pro repórter falar. A gente tinha que ser muito criativo, né? O Vanderlei, muito criativo, e a gente tentava também acompanhar. Então você tem que falar uma coisa diferente, né? Aí eu falei, olha... O Corinthians não perdeu para Marcos, não perdeu para o Palmeiras, perdeu para Marcos, né? E ele ficava ouvindo aquilo lá enquanto ele estava se recuperando de uma contusão e disse que ajudou a recuperá-lo, que ele falava para a mãe dele, eu vou ficar igual isso aí, eu vou ficar igual de novo, vou ficar igual de novo. Falei, poxa, Marcos, então foi legal, né? Inclusive no filme do Marcos tem essas passagens todas. Sim, poxa. Muito legal. E o Marcos, que jogava com a camisa número 12... fez o seu jogo de despedida no dia 12 de 2012. Ei, Marcos. Encontrei o Marcos outro dia, ele falou assim, Quartarolo, eu devia ir para a seleção. Falei, por quê? Porque faz uns 3, 4 anos que eu não tomo nenhum gol, não tomo nenhum frango, estou muito bem. O Leão também fala a mesma coisa. E histórias do Marcos, olha, Quartarolo, eu sei que a gente vai entrar na pauta, mas, por exemplo, a gente falou aqui do Marcos, falou do Zinho, lembrou do Evair, do Arce, mas era o seguinte... Até do Zapata. Chegava começo de ano, poxa... pode se transferir para tal time. A gente ficava discutindo, poxa, para quem vai esse jogador que já foi da seleção brasileira? Hoje, Quartarolo, infelizmente, a gente não tem um nome assim, olha, o Evair está trocando o Palmeiras pelo Atlético Mineiro. A gente não tem isso, né, Quartarolo? Não tem nomes. Não tem nomes. Com todo o respeito que merecem os jogadores, mas das contratações que estamos falando hoje, tem hora que a gente fala... Mas quem que é? Esse é o Henrique Dourado, esse é o ceifador, quer dizer, a gente fica... Tem hora que tem jogador que a gente nem sabe. Os bons vão embora. O Mina, por exemplo, está indo para o Barcelona, 11 milhões e 800 mil euros, mas dá para passar um bom Natal, né? Cerca de 45 milhões de reais que entram aí para o Palmeiras, 80% para o Palmeiras e 20% para o Santa Fé. E o Paulo Nobre vai receber cerca de 12 milhões de reais, porque na verdade foi ele que financiou a compra do jogador Mina. Mas antes de falarmos mais do Mina, a gente não pode esquecer da Karen Aikmaia, né? Que é o nosso nome, é importante. Lógico. Ela está esperando e com tantos destaques e a gente não para de falar. Tudo bem, Karen? Prazer em revê-la. Prazer em revê-la, tudo bem? E sejam bem-vindos ao Futebol em Rede. Eu vou começar com a pergunta do nosso amigo Gabriel Ribeiro. Sem grandes contratações, Carille pode fazer a diferença de novo na equipe do Corinthians? Olha, eu vi o jogo ontem, o primeiro tempo até que taticamente o Corinthians foi bem, né? O PSV não é o grande time da Europa, como foi na década de 70, que tinha tantos jogadores interessantes. Inclusive o Romário. Exatamente.
Mas a verdade é que é um time que está no meio da temporada, portanto, em ritmo de jogo. E não foi grande coisa não o time holandês. No segundo tempo melhorou, o Corinthians botou um time reserva, o Júnior Dutra acabou estreando, até deixou boa impressão. O Kaique, que é o goleiro que está tanto tempo lá na reserva do Cássio, entrou e até pegou o pênalti, como a gente já falou aqui, e realmente ganhou pontos com o Fábio Carilli. O Juninho Capixaba parece que tem jeito, mas é preciso esperar um pouquinho mais. Aliás, ele não joga na primeira rodada do Paulista porque ele não foi inscrito a tempo, e o Corinthians vai botar o garoto Romão ali pela esquerda, no lugar do Guilherme Arana. Agora, o Casim é muito ruim, pelo amor de Deus. Eu jogo mais que o Casim de sapato e na chuva. Ele é muito fraco. Ele é um zagueiro adversário, ele não domina uma bola, e quando domina, ele entrega errado. Ou seja, o Corinthians precisa urgentemente de um atacante, se não dois, porque se trouxer outro atacante ou um apenas, ele vai ser reserva. E jogador ruim que você mantém no elenco, uma hora ou outra ele vai jogar. Tem que jogar. Como já aconteceu com ele mesmo. Ele até fez um gol importante contra o Curitiba no ano passado. É aquela frase, aquela manchete da imprensa. O gol do título, só esse? E os outros? Realmente o que pesou foi toda a campanha do Corinthians. O Casim é muito fraco, ele não tem bola para jogar em time grande no Brasil. Em time médio é discutível, ele é muito ruim. E o Luca está lá para ser aproveitado, até agora um imbróglio aí, a gente não sabe se ele vai ser aproveitado ou não, mas eu, se fosse o técnico Carilli, até tentaria testar o Luca, que jogou bem na Ponte Preta, fez gols no meio do ataque, porque visão de gol ele tem, né? Então esse é o Corinthians que eu vi ontem, pelo menos, mas não deixou má impressão, não. Até que deixou uma boa impressão o Corinthians. Mas eu acho que o Fábio, o técnico, vai ter realmente que trabalhar e muito. E ele conhece bem o elenco, né? Aí perguntaram até ontem, como é que se viu aí o Kaique? Falou, o gol é uma posição que a gente está tranquilo. Isso aí tá tranquilo. Ele falou, aí, mas para frente ali, o gol realmente ele está bem, mas precisa acertar e vai precisar muito do dedo do treinador, mas precisa também de matéria-prima, né? Sem ovos não se faz omelete. Essa frase é nova. Otto Glória, né? É, Otto Glória. Besta ou bestial, né? Foi técnico de Portugal, terceiro colocado em 66 e fizeram festa em Portugal. Se o Brasil é terceiro colocado numa Copa, cai o técnico, cai todo mundo, né? A gente aqui só respeita mesmo quando ganha, né? E técnico da Portuguesa na famosa decisão por pênaltis contra o Santos. Ele fez a conta e falou, vambora. O Armando Marques é que não fez, né? 73. Aliás, é engraçado porque o futebol argentino hoje é uma discussão que há 25 anos exatamente que a Argentina não ganha um título importante que seria uma Copa do Mundo, certo? Só que a Argentina é a atual vice-campeã do mundo. E chegar a uma final, você tem que respeitar um time que chega à final. Não é fácil chegar a uma final de campeonato. Aí, tudo pode acontecer. A Alemanha que ganhou da Argentina não foi uma Alemanha que teve uma vitória tranquila. Foi até para a prorrogação. O Lionel Messi ganhou com o melhor da Copa do Mundo, que foi um negócio arranjado mais por patrocinador do que pelo que ele jogou. Aliás, o melhor jogador da Argentina na Copa foi o Mascherano, por incrível que pareça, depois o Di Maria, que se contundiu. Eu estava no Maracanã. O Di Maria não foi na final. Então, um jogador que se tivesse exatamente ali aquele dia... podia fazer alguma diferença. Eu me lembro no Maracanã que eu estava olhando assim, na frente da cabine, o Messi foi lá receber o prêmio de melhor da Copa. Ele chegou assim meio escondido, sabe? Ele percebeu que não era ele, sabe? Esse prêmio não é meu. Mas de qualquer maneira, a gente vai falar mais sobre isso, até porque a seguinte está lá. E nem começamos a falar, já tem pausa. É que a gente fala muito, esses caras de rádio falam demais, viu? Olha, futebol em rede, venha pra rede já. Volte conosco, venha você também. Futebol em rede. Futebol em rede, volta já. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Fala galera, eu sou o Bruno Cucci
Rogério Lugol, da Turma do Amendoim. Paulo D'Angelo, Família Palestra, uma paixão alviverde. Eu sou Tarso Gouveia e nós estamos aqui todas as terças-feiras falando muito sobre o Palmeiras no Família Palestra TV, aqui pela AltV. Todas as terças, 20 horas na AltV, a TV da internet. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. E voltamos aqui no Futebol em Rede com nossos parceiros retransmitindo aí pelas emissoras de rádio no interior paulista e agora também chegando até ao Paraná, divisa com o Paraguai, viu, meu caro Vander Luiz? Você estuda e não sabia disso, né? Em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, com Serranópolis, Missal, Itaipulândia, eu botei, não, tá faltando o I aqui, por isso que eu tô me... Itaipulândia. Deve ser por conta da influência de Itaipu, Rio de Janeiro, né? Exatamente. É na região ali. E Santa Terezinha de Itaipu, ou seja, essas cidades recebem ali a jornal AM 1400 em São Miguel do Iguaçu. E também, é claro, a difusora AM 570 de Taubaté, Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau, Sat FM 87,5 de Suzano, aqui na região metropolitana da capital paulista, Objetivo FM 105,3 de Cabralha Paulista, no centro-oeste paulista, e a jornal AM 1400 em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, que nos acompanha também a partir de hoje em mais uma edição do Futebol em Rede, que é transmitido pelo Facebook da AltV, altv.com.br e também nas rádios que já citamos aqui. E também pelo Facebook do Futebol em Rede. Venha para a rede você também. Karen Eichmeier, se o pessoal fala demais, não deixa você participar do programa, assim não dá, viu? Olha, assim eu não vou conseguir ler as perguntas, né, do pessoal? Veja você. Antes eu queria mandar um abraço para a equipe da JTV de Mogi das Cruzes, que está acompanhando a gente agora. Opa. E vou ler a pergunta do Rafael Araújo. O Palmeiras perdeu poucos jogadores, mas contratou muitos outros. O foco do Palmeiras continua sendo a Libertadores? Acho que com certeza, né? Eu entro no Campeonato Brasileiro pensando na Libertadores. Até porque para ter Mundial tem que ter Libertadores, me parece, né? Você vai falar dessa... Você não considera o título de 51, Palmeiras, título mundial? Não considero. Mundial, pô. Mundial. Mas não é. Não, o Palmeiras tem Mundial. Não tem. Essa é uma discussão interminável, mas não tem. O Palmeiras não... Então o Fluminense também é campeão 53. mundial de 52. Corinthians é campeão também na Venezuela, aquele torneio. Mini Copa do Mundo lá. O Santos, a gente vai fazer... O seu filho é santista, né? Santista. Então, vou me unir a ele agora. Vamos fazer aqui uma moção. Vamos enviar para o UEFA, porque o Santos ganhou vários troféus, títulos, torneios na Europa, em 60, 70. Vamos ter que ser considerados também campeões da Europa. Por que não? Campeão da Liga Europeia. O Santos ficava mais fora do Brasil que no Brasil. E sem contar que tinha uma época, né, que os times viajavam para o exterior, e viajavam muito, né? E muitos times viajavam, até clubes menores viajavam, né, faziam excursões e tal. Agora, a Portuguesa, teve uma época que ela viajou e ganhou uma série de jogos. E o time que ia para uma excursão internacional, não perdia nenhum jogo, ganhava a fita azul. Lembra? Tem isso daí. Então o time ganhou 10 amistosos e não ganhava fita azul. Nunca mais se fala disso, né, Quartarolo? Era uma maneira até de promover, né? E também havia um espaço maior para que os times viajassem. O Santos, por exemplo, viajava muito, como você disse, para apresentar o seu time. Era como se fosse um Globetrotters, né? Que era apresentação quase que todo dia, em várias situações, em vários locais do mundo. E a Federação Paulista de Futebol permitia isso, principalmente no Campeonato Paulista. Então o Santos viajava, retornava de uma excursão e tinha vários jogos que não tinham sido realizados, que foram adiados, e jogava-se quase todo dia para chegar na tabela juntamente com os demais. E o Santos entrava em campo praticamente todo dia, ganhava todos os jogos e de repente voltava para a Europa, ganhava mais dinheiro e voltava para cá. Como tinha uma diferença assim, o Palmeiras fez 10 jogos, o Corinthians fez 6, o Santos fez só 3, para fazer a classificação no campeonato, não se usava os pontos ganhos, né? Pontos perdidos. Pontos perdidos. Porque pelos pontos perdidos você sabia quantos jogos. Exatamente por aí. Era outra situação, época. Mas eu acho que não da maneira que era realmente um negócio muito aberto. Muito. Mas devia haver um espaço na temporada para que os clubes pudessem também fazer um intercâmbio, excursionar. Eu acho que isso ajuda. Por falar em intercâmbio, em sair do país, a gente já falou aqui, o Mina foi embora.
O Palmeiras está dizendo que tem 7 zagueiros, né? O veterano é o Edu Dracena, mas tem vários jovens lá. Chegou esse Emerson Santos do Botafogo, que chorou, inclusive, na apresentação. Mas a verdade é que o Palmeiras talvez precise de pelo menos mais um zagueiro de gabarito, de experiência para ajudar ali e entrar de vez em quando, enquanto os meninos vão crescendo normalmente nesse time. Porque realmente o Palmeiras tem que pensar em ganhar título esse ano. O investimento no ano passado foi muito alto e a Libertadores é sim a joia da coroa nesse momento, né? Joia da coroa também é uma frase nova, né? Que eu inventei agora. Tão bom, Nico. Tão bem. Porque é o único título realmente que o Palmeiras busca para chegar de novo ao Mundial, né? E é uma maneira de tentar chegar. Então, quando o torcedor pergunta, o ouvinte pergunta, o internauta pergunta sobre isso, com certeza o Palmeiras vai em busca da Libertadores da América. Só que ganhar Libertadores também é uma situação muito difícil, né? O campeonato mata-mata ele é muito cruel. Você tem um jogo ruim, um jogo em que você não está bem, ou que falta um jogador importante, você pode perder toda a temporada, perder a classificação. O ponto corrido é mais justo nesse aspecto. Mas o mata-mata tem essa característica de que você, ele é meio sorrateiro, ele é meio, sabe, traiçoeiro. O Corinthians perdeu pro Vitória do Wagner Mancini, que deu toda aquela polêmica. Foi um jogo no meio. Mas se fosse um mata-mata, de repente... Fosse a decisão. Teria ter sido eliminado pelo Vitória naquele jogo que não deu certo para o Corinthians. Então tem isso. Então para o Corinthians aquela derrota para o Vitória foi uma derrota apenas. Mais uma. Mas se é no campeonato mata-mata, vai embora. Aí que aparece o Tolima da vida, né? Um jogo. Apareceu aí o Palmeiras, perdeu. O Santos também foi eliminado pelo mesmo time, o Barcelona do Equador. Que se você analisar friamente, o Barcelona é pior que o Palmeiras e pior que o Santos. E acabou eliminando esses dois times na sequência. Né? Porque teve um dia bom, aí o time fica nervoso. E o time, quando é pequeno, né? E com todo respeito, um time que não tem tanta aspiração, quando ele consegue dar alguns passos, ele não tem tanta responsabilidade quanto o grande. Aí você vai jogar na casa do grande. Faz um gol, faz 2, a responsabilidade passa toda para o adversário. E aí o jogador adversário, principalmente um Palmeiras, um Santos, um Corinthians, um Flamengo, que precisa mostrar serviço, que ganha mais para ganhar jogos, esses caras ficam todos apavorados. Aí o time pequeno só fica se defendendo e acaba levando o resultado. O mata-mata tem essa característica e tem mais uma característica que eu acho, não sei se você concorda. O mata-mata, o primeiro jogo decide muito. Sim. Embora em 2 jogos... Tem gente que fala o segundo jogo em casa, mas muitas vezes... O primeiro decide muito, eu acho. Eu acho até que quem tem a vantagem no confronto ali para fazer o jogo em casa hoje, eu acho que ele poderia ter até a liberdade de escolher. Você não acha? Falar, olha, eu quero fazer o primeiro em casa ou o segundo. Aquele que tem a vantagem na classificação? O que está melhor colocado, fala, não, eu prefiro fazer o segundo jogo fora. É uma tese, né? Seria difícil, né? A tabela já vem programada. Já vem. Aí tem grade de televisão. Aí já... então a TV também vai se importunar com isso. Às vezes fazer um jogo de volta em casa, lota Maracanã, lota a Arena do Corinthians, lota a Arena do Palmeiras. Tem essas coisas todas. Você falou em contratações, eu falei da saída do Mina. O Santos, segundo o seu novo presidente, o senhor José Carlos Pérez, já acertou tudo com o chamado Gabigol, que eu não chamo mais de Gabigol, porque ele não faz gol. É o Gabriel Barbosa. Mas tá só falta, exigindo muito. Ele só quer a camisa 10. Mas ele usava 10 antes, né? Mas ele, olha, para usar 10, o Gabriel, tem que se ajoelhar, ficar meia hora ali orando, reverência, porque a 10 já foi do Pelé, amigo. Só falta um acertinho. Tá tudo certo. Só falta convencer a Inter. Tá fácil. Mas eu acho que a Inter vai ter interesse. Não, mas a Inter não quer pagar salário. Não quer pagar salário. Ele ganha 1 milhão. Pô, mas fez um bom negócio, hein? O empresário é bom. O empresário jogou mais que ele. Impressionante, porque... E foi pra lá, não fez. Nada. No Benfica, nada. Nada. Quer dizer, e quer voltar com o salário de lá, né? Não agregou nada, não melhorou, não evoluiu. Ao contrário, involuiu. E quer voltar ganhando R$1 milhão. O Santos toparia pagar até 300, 400, o que já é muito dinheiro. Muito. Ele ganhava 200, né? Ele volta ainda valorizado, embora não tenha se valorizado profissionalmente, jogou muito mal lá. E a Inter teria que bancar o resto desse salário, porque afinal ele tem contrato com o time italiano. Outro dia aqui a gente apostou que o Rueda ia ficar, ia sair. Eu achei que o Rueda ia ficar. Eu disse que ele ia sair, você disse que ele ia ficar. Olha uma chance boa aí. O Gabriel Barbosa, vem ou não vem? Uma chance para você empatar.
O Gabigol? Eu acho não, Gabigol não, Gabi sem gol. Eu acho que ele vem, porque ele não está sem mercado lá na Europa. Eu acho que ele não vem. Então acho que você vai ganhar de novo. Não. Você é bom. Não é isso. Eu, se fosse dirigente do Santos, não contrataria um jogador desse. Mas eu acho que por falta de opção lá na Europa, então... Mas como é que ele apareceu no Santos? Você lembra? Aquela assim, hoje o Santos vem com mais um moleque, fez um gol, é o DNA, aquela história. Será que não tem outro lá? Porque para botar a bola que ele está jogando, se bem que no Santos até que ele jogou razoavelmente bem, não dá para reclamar. Mas a bola que ele está jogando, bota um garoto lá para jogar. O máximo que pode acontecer é ficar como está. E é mais barato, né? Então essa mania de ficar repatriando, a minha avó falava isso. Você não deve voltar ao lugar onde você foi feliz. Tem exceções, Hernanes no São Paulo, que é uma... Mas também já foi embora. Mas viu que chegou e tem o Vampeta. E ele voltou para o lugar onde ele foi infeliz, que é na China. Mas ganhando bem, né? Mas eu lembro Você ficaria infeliz na China por 2 milhões de reais? Não, eu daria risada. Todo dia, né? Aprenderia mandarim, né? Com 2 milhões. A sua esposa falou que vai. Com 2 milhões? 1 milhão eu vou. 1 milhão, que é isso? E os caras reclamam, né? 2 milhões de reais. Imagine cair 2 milhões de reais todo mês no seu olerite. Na sua conta. Você abre lá, 2 milhões de reais. É um apartamento de ótima qualidade em bairros bons aqui em São Paulo. Todo mês, né? E os caras conseguem ficar pobres. Como é que faz, hein? Depois... Eu conheço um monte de história, sabe? E não são jogadores lá dos anos 70, dos anos 80, que o salário é gente que ganhou já nesse século, né? Verdade. Olha, já a gente vai falar do Cristiano Ronaldo. Pausa agora, né, sim? Vamos falar do Cristiano Ronaldo. O homem deu um tombo lá no imposto de renda da Espanha. Aqui não tem disso, não. Futebol em Rede. Venha pra rede você também. Até já. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Fala galera, eu sou o Bruno Cucci. Rogério Lugó, da Turma do Amendoim. Paulo D'Angelo, Família Palestra, uma paixão alviverde. Eu sou o Tarso Gouveia e nós estamos aqui todas as terças-feiras falando muito sobre o Palmeiras no Família Palestra TV, aqui pela AltV. Todas as terças, 20 horas na AltV, a TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Um maluco teve uma grande ideia. Alberto Luchetti criou a AltV. Eu falo maluco porque na época muita gente não acreditou nessa ideia. E olha no que deu. Hoje a internet tem qualidade, está na casa de todo mundo, todos têm acesso e principalmente é um meio que está em crescimento. Então, Alberto Luchetti, parabéns pela sua ideia. Hoje você não é um maluco, você é um visionário. É assim que a gente tem que tratar. Eu agradeço, já passei pela AltV várias vezes e voltei agora com a Ana Kaline Entrevista, já participei do AltV Debate, já fiz novela, já apresentei o programa Comunique-se. E a AltV, além de uma grande casa, é também uma grande escola. Parabéns pelos 15 anos de AltV. Um beijo para você. AltV. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em Rede, voltando para você aqui na AltV, a TV da internet, altv.com.br.
Você se lembra que no início do programa a gente discutia a minha bela letra, que é uma letra de médico. Mas a sua letra está melhor que a minha. Você viu como melhorou a minha letra? Olha aqui. É letra de professora, letra cursiva. Dá para você ver. A famosa que a gente falava... Não, na verdade, essa aqui é da SIG. Olha como melhorou. Então, mas O Karen aqui, Maíra, aproveite. Letra cursiva, de cordinha que a gente mãe fala, para a filha. Por favor, leia essa relação de cidades ali pertinho de São Miguel do Iguaçu, que está recebendo hoje a transmissão do futebol em rede pela Jornal AM 1400 e que também nos acompanha, porque a audiência se esparrama por lá. Quero ver você ler essa letra aí. Olha só, tem bastante gente acompanhando a gente. O pessoal lá de Itaipulândia, Medianeira, Santa Terezinha de Itaipu, Serranópolis de Iguaçu e Missal estão acompanhando a gente aqui no Futebol em Rede. E eu também queria mandar um beijo para o Eduardo Capuano, para o Maciel Reis, para Ana Maria Vikings, que também estão acompanhando a gente aqui no Futebol em Rede. E queria ler a pergunta do Mauro. Ele está falando assim, o Hudson volta ao São Paulo. Ele pode ocupar o lugar do Hernanes? Olha, o Hudson é mais bonitinho, mas eu acho que o Diego Souza devia ocupar o lugar do Hernanes. Olha, tá certa ela. Eu também vejo o Diego Souza mais para a vaga do Hernandes, embora, eu disse aqui na segunda-feira, né? Com certeza o Tite conhece mais futebol que eu, mas ele vive falando por aí que o Diego Souza pode ser 9. Eu não concordo e não vejo assim. Eu vejo o Diego Souza como mais um segundo atacante, mesmo na posição do Hernanes. E o Hudson, pelo que tem o São Paulo hoje, dá para jogar. Aliás, pelo que tem, não. Pelo que ele fez no Cruzeiro. Porque no São Paulo, na primeira passagem, não foi bem, né? Então, eu queria essa sua opinião para o pessoal lá de Taubaté, da difusora AM 570, de Presidente Venceslau AM 610, da SAT FM 87,5 de Suzano, aqui na região metropolitana de São Paulo. Você passa por lá quando vai para casa? Não. Suzano é outro caminho. Você está cortando o caminho agora? Não, eu vou pela Raposo ou pela Castelo. Bom. Objetivo FM 105,3 de Cabralha Paulista, no Centro-Oeste Paulista. E a Jornal AM 1400 venha conosco para a rede você também. E a Jornal AM está conosco a partir de hoje também. Além da Bragança AM 1310, Nova Bebedouro AM 1108. E estou parecendo o Seroli. Toda vez que ele vai ler 1180, ele inverte, né? 1180. Nova Bebedouro, AM 1180 de Bebedouro e Radiativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista. Um abraço a todos vocês que nos acompanham mais uma vez aqui no Futebol em Rede. O que você ia perguntar para mim? Esse negócio do Hudson, ele cabe no time? Não, o Hudson acho que... E o Diego Souza, para frente ou para trás? O Diego Souza, eu vou discordar de você, acho que ele tinha que ser o 9 ali. Eu acho que ele... Você vê ele como centroavante? Vejo ele ali, um cara... Eu acho que ele como centroavante ali, até que já vai pesando um pouco a idade também, né? Eu acho ele entende futebol como o Tite, porque o Tite pensa igual a ele, tá vendo? Mas não é assim, não. Mas se o Tite sair, já tem alguém para indicar. Já tem, técnico que não fala. Então eu acho que... E outra coisa, o São Paulo, a gente não viu o Fernandinho jogando no Grêmio? Fala, e ele passou do São Paulo, e quer dizer, tem isso, tem jogador que não vai bem aqui, de repente é emprestado para um outro time. Mas no Grêmio todo mundo joga bem, né? Todo rebotalho vai para lá e joga. Então, mas o que será que... O Barrios, né? Foi lá... no final não andou jogando bem, mas mas foi decisivo, quer dizer, então tem isso, né? Tem jogador que às vezes está aqui, não vai bem, mas é o mesmo. É ele mesmo, quer dizer... Tem umas coisas assim, tomara que o Hudson volte e pode ter uma boa participação, mas vamos ver. Na primeira ele não foi 5,5, né? E o Cruzeiro até queria contar com ele, mas o Cruzeiro tem feito algumas contratações, mas o Cruzeiro está muito endividado, inclusive deve 50 milhões na FIFA, outras coisas mais, e até agora não pagou os 10 milhões aí da contratação do jogador Fred para o Atlético Mineiro, que era a rescisão contratual. E sobre esse Fernandinho que você falou, há jogadores, pelo menos eu vejo assim, né? Ele tem muita habilidade, com certeza. Mas às vezes ele não sabe o que fazer com a habilidade dele. Ele é um jogador meio espalhafatoso. Precisava talvez um Telê na vida dele para acertá-lo. E ele é um jogador que normalmente tem que receber a bola na frente, né? Se chamar muito para jogar para trás, ele vai se embaralhar todo. Então tem esse aspecto de que há jogadores que têm uma certa característica que você tem que respeitar. Eu vejo o Borja, que joga no Palmeiras, muita gente critica. E eu pergunto, está fora de posição. Eu acho que o esquema não é ruim para ele, porque não adianta fazer o Borja sair da área para jogar. Ele tem que receber a bola na frente para concluir. Ele é um grande fazedor de gol, não deve ter esquecido de fazer gol. Mesmo mal, ele andou fazendo muitos gols pelo Palmeiras. Então, ele está mal adaptado ou está mal utilizado no esquema, na minha opinião, é claro.
E o Fernandinho no São Paulo também. Né? O Fernandinho tinha o Fernandinho e o Marlos. Lembra do Marlos? Marlos. Marlos que está jogando bem lá na Ucrânia, na né? Ucrânia. O Marlos, eu falava que o que Marlos... jogou bem no Curitiba, né? Por isso que foi pro São Paulo. Eu falava que o Marlos era o Fernandinho branco e o Fernandinho era o Marlos preto. Porque realmente eles tinham muita dificuldade para se adaptar ao esquema do São Paulo. O Marlos até mais habilidoso, um jogador que jogava mais atrás, mas tem disso mesmo. E há times que fazem grandes campanhas, o Corinthians, por exemplo, é assim também, né? Houve um tempo em que tinha um time melhor, mas são times que tradicionalmente, mesmo com jogadores considerados de menor condição, de menor categoria, consegue fazer um time. Né? O Corinthians fez um time assim o ano passado, o Grêmio consegue vamos fazer falar isso. Quando tinha o Jardel, o Grêmio. Tecnicamente... Muito ruim. Mas era o destaque. Hoje tem o Jael, que é horrível também. Jael, o cruel. Aí, lá no Grêmio, naquele time, quantos gols, né, fez o Jardel? Se encaixou naquele esquema, né? E o Jael, né, de hoje é muito ruim, né? Esse Jael mesmo, que foi da Portuguesa? Foi. Pois veio, já rodou, passou tanto time e sabe que eu tenho uma história com o Jael, né? O Jael jogava no Atlético Mineiro, começou lá, uma coisa assim, e um dia o Atlético Mineiro foi jogar contra o Palmeiras no Parque Antártica, no velho Parque Antártica, e você se lembra daquele vestiário ali, pequenininho, acanhado, que era pro visitante. E eu lá cobrindo o Atlético Mineiro, o técnico era o Marcelo Oliveira. Aí um membro da comissão técnica do Atlético, que eu não vou falar o nome, saiu para conversar com a gente, bater um papo, e 3 jogadores do Atlético Mineiro tinham sido suspensos porque foram para a Gandaia à noite, enquanto o time estava concentrado aqui em São Paulo. Foram afastados, e daí a gente ficou perguntando quem joga, quem não joga. Aí veio essa pessoa que eu conhecia há muito tempo, inclusive até de seleção brasileira. Eu falei assim, quem vai jogar de centroavante? Ele falou assim, olha, a gente está pensando em colocar o Jael. Eu falei, quem é o Jael? O Jael é um menino forte, corre muito, ele no escanteio defensivo ele ajuda, no escanteio ofensivo ele é alto, ele pode atrapalhar o zagueiro, ele dá carrinho, ele corre, então é muito esforçado. Eu falei, mas ele sabe jogar? Não, isso não. Jogar ele não joga não. Esse é o Jael. Essa é quando eu pergunto assim, aquele cara é bom? Poxa, ele é um cara gente fina, viu? Não, mas é bom, ele é artilheiro? Olha, é um ótimo papo. E quando fala taticamente é bom? Quando fala taticamente é bom, porque não é bom. Fala assim, você viu, bom aquele zagueiro lá, e ele joga... É alto, né? Então, quando tem essas coisas... Por falar nisso, você acha o CR7, o Cristiano Ronaldo, bom jogador ou não? Eu acho ótimo. Extraordinário. Nossa Senhora. Eu coloco o Cristiano Ronaldo entre os 10 maiores da história. Nossa, Cristiano Ronaldo Aveiros, que se chama Ronaldo em homenagem ao Ronald Reagan, sabia? Não sabia. Logo no começo, quando ele apareceu, aí lá em Portugal, colocaram essa notícia. Ronald Reagan? Ronald Reagan, que você assistiu muito no cinema. Que coisa, hein? Ele era um péssimo ator e foi um presidente razoável. Olha... Ele está sendo processado pela Fiscalia Espanhola ou Receita Federal. Mas todo mundo que vai para lá tem esse problema? Sim, porque eles ganham muito, eles tentam dar um tombo na Receita Federal, porque acham também que a Receita é muito gulosa, né? Aquele furor arrecadatório, como um país grande aqui na América do Sul também tem, né? Então, ele, em cima de 536 milhões que ele faturou de patrocínio... Dinheirinho. Segundo o periódico, o jornal El Confidencial... não é a bola? Não é a bola. Não, o jornal é espanhol. Ele só declarou 4%. Ô, louco! Ele resolveu... Cristiano Ronaldo, 4% dá o chapéu dos caras. Olha... Ganhou 536, pô... paga 500, um pouquinho mais. Põe 500, tira 36, mas paga um pouquinho mais. 4%. Agora ele corre risco, aí ninguém vai preso por causa disso, né? Ele vai pagar, vai acertar, mas ele está reclamando, está esperneando, falando que vai sair da Espanha. É uma grande bobagem. E outra notícia triste para o futebol aconteceu aqui na Copinha São Paulo, lá em Itapira, né? No jogo Estanciano 2, Itapirense 3. Não tem nada a ver com o jogo diretamente, nem com a derrota do Estanciano. Mas antes do jogo, o Sidney Araújo, que é o presidente do Estanciano, lá do Sergipe, levou um apostador para o vestiário e esse apostador fez a seguinte proposta para os jogadores. Para perder o jogo tem R$2.000. E quem cometeu um pênalti para perder tem mais R$500. Ou seja, bagatela, ladrão de galinha, né? E o presidente do clube é que levou essa proposta para os jogadores. O Estanciano é um time pequeno, ia perder como perdeu, está saindo já da Copa São Paulo sem vencer, é caso de polícia, e o Daniel, atacante, e hoje em dia, né, o Sidney Araújo, você é um idiota, né?
Porque hoje em dia todo mundo grava. Aí o Daniel, centroavante oportunista, gravou a conversa. Ligou o celular? E entregou para a comissão técnica, que a comissão técnica... Viu como que faz aquele que foi gravar o presidente? Exatamente. O Ricardo Pereira, se eu não estou enganado, é o técnico, pediu demissão, se afastou, não aceitou esse tipo de coisa, virou caso de polícia e hoje mais uma pérola do presidente nefasto. O Sidney Araújo disse o seguinte: não, é preciso explicar essa situação. Eu só estava testando os jogadores porque havia uma denúncia de que eles estavam vendendo o jogo. Ah, pelo amor de Deus, hein? Me engana que eu gosto, hein? Ah, tá louco. Que a gente... Mas uma coisa que não, e Copa São Paulo de Júnior, isso que eu ia falar. Como é que campeonato de molecada, né? Após apostadores, os caras apostam tudo, cara. É uma coisa impressionante. Então a gente... O mundo inteiro, né? Tem cara que aposta, né? Impressionante, né? Não, aposta até a hora que vai sair o gol, a hora que vai ter uma defesa. Tem umas coisas assim que você não acredita, sabia? Eu falei... E na Itália, a Itália vive envolvida com aposta e grandes jogadores já se envolveram nisso. Não, o Paulo Rossi, Buffon. Não, mas o Paulo Rossi, que não se falava, 81, Paulo Rossi suspenso, tal. E aí, era ameaçado de não ir para a Copa, lembra? Paulo Rossi, no fim, ele fez no Brasil. Mas o Paulo Rossi teve como que chamava? Era cálcio, né? Cálcio. Isso, e teve lá. Quer dizer, é uma coisa de muito tempo que a gente tem essa história. E aquele famoso... A Juventus foi rebaixada. Foi? Por causa disso. E outra coisa, e a famosa capa da Placar, a reportagem da Placar nos anos 80, do escândalo da loteria, que até hoje... É difícil, né? Porque é uma coisa que no Brasil o cara não vai preso, né? E na Itália também não, né? Aliás, tem muito descendente de italiano nesse país também. Eu sou um deles. Olha, a gente falou sobre isso aqui é só para lamentar, porque não dá, tem que prender esse cara, não é possível, né? Mas... De qualquer maneira, eu acho que vai acabar tudo em pizza, como dizia... Quem inventou esse negócio que vai acabar em pizza? Mas parece que foi uma reunião do Palmeiras, né? Então, mas o jornalista, a ponta da língua está o nome dele, eu não lembro. Já vamos lembrar dele. Ele é o italiano da TV Gazeta. O Petri? Não. Petri, o que era? Vamos não, lembrar ele já. Trabalhava também na Gazeta Esportiva. Olha, você falou aí do São Paulo, Scarpa e Giovânio estão na cogitação do São Paulo. O Scarpa também já foi para tudo quanto é lugar, hein? Brincadeira, ele só né? não consegue ganhar na justiça, né? Que a justiça acabou dando razão ao Fluminense. Certo? Então, mas é isso que eu falo, Quartão. Tudo bem, o Scarpa é um bom menino e tal, mas é muito barulho, né? Olha o Scarpa, quer dizer... Eu tô falando no começo... Ele tem razão em reclamar, né? Os caras não pagam salário. Não pagam. Mas ele tá... Vamos ver. E ele tem ligação com o Chiquinho Scarpa? Não, sei. Mas o advogado dele é o mesmo do Zeca, que tirou o Zeca do Santos. Então o caminho foi o mesmo, né? Olha, já a gente volta para falar um pouco mais aqui no Futebol em Rede. Eu, Vander Luiz, Fábio Seródio não deu notícia. Cadê o Fábio Seródio? O Seródio está no Afeganistão, está visitando todos aqueles buracos lá, aquelas minas, aquelas cavernas, mas ele volta. Ele vem. Um abraço a Fábio Seródio, que está, na verdade, na Espanha. Opa! Está esperando o Mina, vai dar um abraço dele lá. A gente volta já. Futebol em Rede. Venha para a rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Salve nação tricolor, aqui quem fala é o Paulinho Heavy. Aqui quem fala é o Carlos Porte. Estamos aqui para te chamar toda quinta-feira às 8 da noite para participar do programa da Nação Tricolor, o Opinião Tricolor, em altv.com.br, a TV da internet. Salve nação, tamo junto. Até quinta, te espero aqui. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na AltV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em Rede para você, voltamos aqui, venha para a rede você também, Karen Eckmaier, agora a dose dupla para você.
Olha, eu vou começar com a pergunta do Cleiton Ferreira. Ele quer saber o que vocês acharam da estreia do Corinthians ontem. E o Pedro está falando do Santos aqui. Com o novo técnico, Jair Ventura, o Santos pode surpreender no Campeonato Paulista? Olha, posso falar, a estreia do Corinthians... Você não gostou, não? Depois mudou todo o time. Então, vamos dizer, tá, para estreia lá, pré-temporada, nota 5, vai. Porque, né? E agora o Jair Ventura, sim, eu acho que pode dar certo no Santos. Né? Foi um bom trabalho no Botafogo, eu acho que ele pode realmente dar certo no Santos aí. Você vê como eu tô bonito, hein? A cara ficou com a minha voz ali. Ficou com a minha voz. E ô, Sérgio, deixa a Karen que vai dar mais audiência, viu? Vai facilitar mais a vida nossa aqui. O negócio é o seguinte, é sobre o Corinthians o que a gente falou, né? Mas taticamente muito parecido com o ano passado. Não tem... Inclusive o Cássio quebrando a bola no centroavante, no casinha toda hora. Ele até dominava algumas bolas, mas ele tem muita dificuldade para jogar, né? Jogou contra o ex-time, né? Jogou contra o ex-time. Aliás, quando o Cássio chegou no Corinthians, né? Quando o Júlio César foi mal naquela partida contra a Ponte Preta e tal, vem aí o Cássio, né? Ele chegou no Corinthians e... Então, mas o Cássio, o Júlio César era o titular. Era o titular, desde a Copa São Paulo sendo preparado e tal. Vinha falhando muito, né? O Danilo Fernandes também era para ser titular, é bom goleiro, até acho melhor que o Júlio César. E o Tite tem aquela mania titana, né? O Tite às vezes é meio padre, ele acha que ele deve gratidão a algumas pessoas e ele vai mantendo. E aí o jogador não rende, ele, vamos esperar mais um pouquinho, ele tem essa dificuldade. Ele morreu na competição, numa competição, acho que foi sul-americana, com o Alain Mineiro. E o Alain Mineiro é fraquíssimo. Mas o Alain, porque o Alain, e o Alain não jogou nada e acabou perdendo 2 gols e o Corinthians saiu. Né? Então o Tite tem essas coisas. Ele é uma virtude, mas ele exagera às vezes. O Vanderlei Luxemburgo me falava o seguinte, olha aqui, se o cara não está jogando, não está me ajudando, pode ser meu amigo, mas eu tiro. Né? E pode ser meu inimigo, mas joga. E o Tite já não, o Tite gosta de, sabe, o Muricy fala que não desiste, lembra do Zé Love? Não desiste de jogador. Não desistia do Zé Love. E o Aloysio Chulapa ficou 15 jogos sem fazer um gol, né? E ele falava, não, mas ele é um jogador que pode ajudar, aquela coisa toda. Mas ele era o pivôzão, ele ajeitava para quem vinha de trás. Ele era a segunda bola, o Rogério Ceni quebrava a bola nele e ficava 2 marcando. Quando a bola caía, os caras... Deixa eu falar, o jornalista que criou a frase, terminou em pizza, Peruzzi. Foi Milton Peruzzi. Você viu minha marquinha aqui? Não vi. Milton, né? Milton Peruzzi. Milton Peruzzi. Milton Peruzzi. Aquele time que lá gostava muito dos filmes do Mazzaropi. Bom, mas quem não gostava? Adorava os filmes do Mazzaropi. Ele chegava a assistir várias e várias vezes. O mesmo filme, O Noivo da Girafa. Se fosse hoje, ele gravaria todos os filmes e veria. Ele e o Ratinho, né, do SBT. O Mazzaropi. Aliás, Ratinho, se você quiser participar aqui, tudo bem, mas precisa agendar antes. Não é assim, né? Vai chegando e participando. Mas o Ratinho adora o Mazzaropi, ele sempre fala isso. Aliás, foi um artista extraordinário, né? Sabe que a gente não falou do Santos. Não, são raras as entrevistas do Mazzaropi. Mas outro dia eu vi o Milton Parron resgatou no arquivo e tal, e aí o Mazzaropi... Grande repórter da Rádio Bandeirantes. O Mazzaropi falou uma coisa sobre futebol. O Mazzaropi falou assim, eu admiro o futebol que leva milhares de pessoas no estádio e não tem nada apelativo, não é que ele falou na época, tá passando um filme que tem uma mulher pelada e vai um monte de gente, ele falou, o futebol, por ser... 11 contra 11, 22 homens e vai um monte. Ele falou, então, mas é uma pelada, hein? É uma pelada. Mas ele falou, então o Mazzaropi falou assim, olha, eu admiro o futebol pela magia que ele tem de levar tanta gente. Você vê uma rodada de um campeonato, 10 jogos, se você analisar, o Brasil andou meio capenga ultimamente, né? Mas mesmo o último campeonato brasileiro, você leva ao mesmo tempo tanta gente ao estádio. O mundo inteiro tem sido assim. A Europa nem se fala, né? Mas sobre o Santos, meu caro Vanderlei... O Santos tá misterioso aí, né? O Santos, ele... Você tem conversado com seu filho a respeito? Tem, ele fala pra gente que chegou o Romário. Então, veja você, sinal dos tempos. O Romário agora tá de lateral esquerdo. Mas dizem que ele é bom jogador, não sei. Né? Então, veio no nome aí, né? Não, mas quem mais chegou no Santos? Só o Romário e quem mais? Sacha. O Sacha. Sacha. Pelé ficou feliz da vida. Não, e você até brincou, né? Que o nosso amigo lá da Praça Nossa falou que o Pelé mandou uma mensagem. Magalhães Júnior. Pelé mandou uma mensagem, Sacha, que você seja tão feliz do Santos quanto eu fui com a sua mãe.
né? Mas na verdade foi uma brincadeira legal muito, do Magalhães, falta, né? falta isso, né, meu? Tá faltando essas sacadas, inclusive tudo agora é crime, né? Mas vamos em frente. Vamos lá. O Santos está de novo presidente, com a pré-temporada atrasada, concorda? Um técnico que foi muito bem no Botafogo, mostrando que sabe trabalhar com o pouco que tem, porque o time do Botafogo era muito ruinzinho, e mesmo assim ele conseguia coisas legais. É um técnico que não tem nem 40 anos de idade. É novo, né? Tem pedigree, filho do Jairzinho, né? E ele mostra que tem realmente uma capacidade de antever algumas coisas no futebol. Espero que dê certo no Santos, que não vire um novo Wagner Mancini, um novo que a gente esperava tanto, e chega na hora, não resolve, não consegue andar, por N razões. Às vezes também o próprio clube atrapalha, os jogadores também atrapalham. Eu espero, o Jair chegou e segundo o presidente, o Pérez, ele impressionou muito os jogadores pela palavra que está na moda, né? A intensidade dos treinamentos, aquela coisa toda. O Elano saiu, né? Ele faz questão de dizer que parece que teve o Elano seria uma sombra para ele ali. Mas o Jair disse que não teve nada a ver, eu acredito que não tenha nada a ver. Acho que o tempo do Elano na Vila Belmiro acabou também. O Elano está dizendo para todo mundo que não quer ser técnico agora, ele quer estudar mais, ele quer pesquisar mais, ele quer juntar mais informações para passar do campo onde ele jogava. Ele foi interino, é verdade, no Santos, não foi bem, a verdade é essa. E para ser um treinador um dia. É um cara jovem ainda, um cara estudioso, um cara centrado. Eu já ouvi falar muito bem do Elano e já ouvi falar muito mal também, né? Então, eu acho que tem algumas pessoas com quem eu conversei que tem algumas mágoas do Elano. Mas aquilo que eu falo também, eu tenho 60 anos de idade, é impossível ter acertado com todas as pessoas da vida. Às vezes você faz algumas coisas, ou fala algumas coisas, e as pessoas, é a chamada ofensa subjetiva, né? Que a pessoa se ofende e você não sabe que ela ofendeu. Ou ficou chateado. E por outro lado, as pessoas são chatas mesmo e às vezes a gente erra mesmo, né? Então tem muita coisa disso também, então é preciso pesar bem para não empacar uma carreira e atrapalhar uma pessoa que quer trabalhar. Eu sempre tive muita preocupação nisso, porque o nosso meio mesmo tem muito disso, muita fofoquinha. E se você, cada um que chega a falar mal de uma pessoa, você for levar para frente, é melhor você checar, ou então conviver com a pessoa. Porque se você levar para frente, é mais um que vai minando uma pessoa que às vezes é legal, não é verdade? Você já deve ter passado por isso. Não, assim, às vezes tem pessoa que fala, poxa, aquele cara. Não, nossa, mas eu conheço essa pessoa, é completamente diferente, né? Convivência, né? É a convivência. Pô, poxa, tá passando depressa a hora, hein? Ah, não tá não. Olha, o Diego Souza se apresentou no São Paulo. Já estão fazendo sinal? O Diego Souza se apresentou no São Paulo e teve a coerência, a consciência de não beijar o distintivo, nem dizer que era São Paulino desde pequenininho, e dizendo que joga com a 9, com a 10, com a 11, onde botar ele joga, tá? Então, legal, boa sorte. A grande contratação foi boa, mas eu só fico achando que ele chegou acho que no São Paulo um pouco atrasado. Se ele chegasse há 4 anos, não sei se ele vai estar no melhor ali da sua... Tomara, né? Tomara que ele é bom jogador. Bom! Né? É meio Felipe Melo, de vez em quando arranja confusão, mas é bom jogador. Olha, já a gente volta para finalizar o Futebol em Rede para você. Venha para a rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na AltV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Do Por Dentro da Mídia, que sempre traz para vocês novidades, buscando aí as transformações e também as tendências que estamos aí a cada momento vivendo na comunicação. E aqui na AltV não é diferente. Nesses 15 anos só temos aí mudanças e também muitas inovações. Então fique com a gente e parabéns AltV pelos 15 anos. AltV. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte.
Então, voltamos com o Futebol em Rede, contando história. Você tinha um Roscoff patente, hein? Não, estava falando que o pessoal tinha muito. Era bom relógio. Relógio de... Sabe que voltou o relógio de bolso, né? Celular. Não, voltou, não, é verdade. Hoje eu não uso o relógio há um bom tempo. Você usa o celular. Uso o celular, entendeu? Então a gente estava falando do tempo do relógio de bolso. Se falava que o computador ninguém ia comprar porque ninguém ia pensar, carregar o negócio desse. Está tudo aqui, ó. O computador está aqui, ó. Olha, para a difusora AM570 de Taubaté e para Venceslau AM610 de Presidente Venceslau. Presidente Venceslau, conhece? Qual será o campeão paulista? Você tem favorito? Eu acho que um time que vai entrar com uma responsabilidade maior é o São Paulo. Uma cobrança. Se o Corinthians não for campeão, fala, mas foi campeão ano passado, foi campeão brasileiro. Então o Corinthians tem crédito. Então acho que a cobrança ali vai ser maior entre Palmeiras, que não teve título ano passado, mas principalmente no São Paulo, que correu o risco de rebaixamento. O São Paulo não ganha o Campeonato Paulista desde 2005. Está na hora de ganhar, né? Está na hora de ganhar, e quando ganhou, o Leão era o técnico. Saiu, depois veio o Paulo Autori. E o Falcão, jogador de futebol de salão, estava no elenco. E não jogava com o Leão. Para a SAT FM 87,5 de Suzano, na região metropolitana aqui de São Paulo. Para o Objetivo FM 105,3 de Cabralha Paulista, no centro-oeste paulista, Karen Eichmeier. Quem vai ser, eu não gosto de usar quem, né, para time, né? Quem é para pessoa, né? Qual será a seleção campeã do mundo? Eu quero que seja o Brasil. Não, exceção do Brasil. Se não for o Brasil. Então a Alemanha. Alemanha? De novo? Mas aí vai empatar 5-5. Mas eu gosto da Alemanha. Só sobrenome, Não sei porquê, né? A Karen Eichmeier gosta da Alemanha. E a Siegfried também gosta da Alemanha. Família na Holanda. A Holanda não vai, né? Eu iria torcer pela Itália, mas acho que a Itália não vai, né? Aliás, eu quero fazer, não vai. O Quartarolo... Não vai mesmo? Não vai. Você tem certeza? Você acha que pode ter alguma... Não, vamos tentar aí alguma coisa. Não vai, gente, não vai. Tô brincando. Não, aliás, merecidamente não vai, né? Na final da Copa do Mundo de 90, da Copa da Alemanha, 2004, né? Não, 2006. Estava lá. Isso, lembro, você foi para a Itália. Você acompanhou na Itália, né? E deve ter sido uma coisa... E o Reale Júnior em Paris. Em Paris. E você deve ter vivido ali uma experiência diferente aquele dia. Quando a Itália se classificou juntamente com a França para fazer a final... Eu ia voltar ao Brasil, daí me pediram se eu podia ir para a Itália. Eu falei assim, vou fazer um esforço, né? Aí fui lá, comprei uma passagem, que depois fui ressarcido, é claro, e fiquei em Roma até na terça-feira. Você falou da praça, não lembro o nome da praça. Eu falei de uma praça que não era, porque muita gente acha que os cristãos na época eram mortos no Coliseu, e não era. Era numa outra localidade lá, que eu não lembro o nome agora. Também estou ficando velho, hein? E é justamente nesse campo é que as pessoas fizeram a festa com vários telões. É um dos locais, né? E foi dali que a gente transmitiu. Legal essa experiência. Fotografou? Infelizmente não. Acho que fotografei sim. Olha, gente, com a Karen Eichmeier, com o Fábio Cerotti que está viajando, é o nosso repórter na Europa, com o nosso Vander Luiz aqui, para a Jornal AM 1400 em São Miguel do Iguaçu, hoje conosco, a partir de hoje conosco, ali na região de Iguaçu, no Paraná, com várias cidades, esparramando a nossa audiência também no Futebol em Rede. Estamos encerrando mais uma edição do Futebol em Rede. Venha para a rede você também, até segunda. Até segunda, pessoal. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.